dos nonos anos D, E e F da Escola Moisés Barbosa. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje a gente vai corrigir a nossa atividade, a nossa avaliação diagnóstica, certo? Então, como vocês podem ver, a primeira sessão tinha aí o cabeçalho e o local para vocês colocarem o endereço de e-mail. Eu fiz uma segunda sessão para falar um pouquinho sobre vocês, onde tinha aí o nome completo e a turma como perguntas obrigatórias e algumas perguntas que não era obrigatório vocês responderem, como por exemplo, como é a internet na sua casa, qual aparelho você usa para acompanhar as aulas, a nota que você dá às videoaulas que estão sendo utilizadas e se você está conseguindo fazer as atividades de ciência. Então, essas questões eu coloquei mais para saber como é que está sendo esse período de aulas remotas para vocês, certo? Mas não era obrigatório responder. E aí, na sessão 3, então, a gente relembrar um pouco do conteúdo estudado. Nessa primeira questão, eu pergunto sobre a contribuição do modelo de Rutherford, né? Então, a gente vê aí na imagem o modelo de Rutherford, como era, né? O núcleo com os elétrons ao redor. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... E aí, então, vocês deveriam responder que o átomo seria um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons, segundo o modelo de Rutherford, certo? Então, vocês deveriam ter respondido essa alternativa. Próxima questão. Relaciona as características atômicas com o cientista que a propôs. Então, vamos lá. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Esse era o modelo de Thomson. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Esse era o modelo de Dalton. E seu modelo atômico era semelhante ao sistema solar. Esse era o modelo de Rutherford, certo? Então, vamos ver como é que fica. Ok. Próxima questão. Eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa, certo, gente? Vamos observar essa imagem aqui. Ó, a imagem já demonstra os elétrons, né, que são as partículas de carga elétrica negativa, e a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons, certo? Próxima questão. Aqui era para completar essas lacunas, esses espaços. Então, vamos lá. A aceitação histórica da ideia de que a matéria é composta de átomos foi lenta e gradual. Na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito são lembrados por terem introduzido o conceito de átomo, mas suas propostas foram rejeitadas por outros filósofos e caíram no esquecimento. No final do século XVIII e início do século XIX, quando as ideias de Lavoisier ganharam aceitação generalizada, surgiu a primeira teoria atômica moderna proposta por Dalton, viu, gente? Foi Dalton que propôs a primeira teoria atômica. Essa teoria postulava que os elementos eram constituídos de um único tipo de átomo, enquanto que as substâncias compostas eram combinações de diferentes átomos segundo proporções determinadas. Quase 100 anos depois, estudos com raios catódicos levaram J.J. Thomson à descoberta do elétron, uma partícula de massa muito pequena e carga elétrica negativa, presente em todos os materiais conhecidos. Alguns anos depois, por meio de experimentos em que uma fina folha de ouro foi bombardeada com partículas alfa, Rutherford chegou à conclusão de que o átomo possui em seu centro um núcleo pequeno, porém de massa considerável. As palavras que preenchem as lacunas correta e respectivamente são... essa primeira, viu, gente? Dalton, elétron, negativa e núcleo, como eu já li completando. Associa o cientista à sua respectiva teoria. Então, gente, a teoria de que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos que apresentam características vantajosas.
Essa é uma teoria de Darwin. A teoria de que o meio cria necessidades que levam a mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Isso é uma teoria de Lamarck. A teoria de que novas características surgem pelo uso ou pelo desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Também é uma teoria de Lamarck. E a teoria de que os indivíduos mais aptos vivem mais tempo e se reproduzem, transmitindo suas características aos descendentes. É uma ideia de Darwin, certo? Então, vamos ver como é que fica. Ok. Vamos para a próxima questão. A teoria da evolução, apesar de apresentar uma grande quantidade de evidências que afirmam sua veracidade, ainda é alvo de muitas discussões. Um dos fatos que confirmam a evolução diz respeito à presença de estruturas atrofiadas que apresentaram-se bem reduzidas e com pouca ou nenhuma função e que recebem o nome de... Então, gente, a gente tem estruturas no nosso corpo que são reduzidas e quase não tem função ou não tem nenhuma função. Então, acredita-se que essas estruturas, elas são também uma evidência da evolução, certo? Os músculos que movem as orelhas, a membrana nictitante, o terceiro molar, alguns pelos no corpo, vértebras caudais, apêndices, são órgãos que são chamados de órgãos vestigiais, certo? Eles são órgãos que não têm quase função no nosso corpo, mas que atestam a teoria da evolução. O braço humano, a nadadeira dos golfinhos e as asas dos morcegos, apesar de serem bastante distintas e serem adaptadas para funções diferentes, possuem origem embrionária semelhante. Por essa razão, podemos dizer que se trata de órgãos homólogos, viu, gente? Quando a gente tem funções diferentes, mas mesma origem embrionária, a gente está falando de órgãos homólogos. Sobre as teorias evolutivas, marca as alternativas corretas. Então, aqui a gente pode observar uma árvore filogenética, né? Mostrando aí a nossa relação, a relação entre os primatas, né? Observem aqui que, como Darwin já afirmava, existe um ancestral que deu origem aos vários grupos conhecidos de primata, incluindo o homem. Então, gente, não é que os macacos atuais que existem vão virar um ser humano. O que significa essa ideia da evolução é dizer que houve um ancestral em comum que deu origem a todos esses grupos, certo? Então, vamos para as perguntas. A teoria fixista afirma que todas as espécies que existem hoje foram criadas exatamente iguais ao que são, ou seja, não passaram por nenhuma mudança ou transformação. Então, essa teoria fixista acreditava-se bastante nela há muitos anos atrás, né? Lamarck acreditava que os seres vivos se transformavam ao longo do tempo. Também está correta, é uma teoria de Lamarck. A lei do uso ou desuso de Lamarck afirma que o uso de determinadas partes do corpo, do organismo, faz com que elas se desenvolvam. Então, isso também está correto. Lamarck acreditava que quanto mais você usava uma parte do corpo, mais ela se desenvolvia. Darwin acreditava que as espécies mudam ao longo do tempo e que elas compartilham um ancestral comum. Também está correto. Isso é uma teoria de Darwin. O conceito de seleção natural afirma que o organismo mais apto é aquele que consegue sobreviver no ambiente. Também está correto. Então, gente, nessa questão aqui, vocês deveriam marcar todas, porque todas estão corretas, certo? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Quero deixar aqui também a mensagem de que vocês devem assistir às videoaulas sempre antes de tentar responder às atividades, responder às avaliações, porque todas essas perguntas que eu coloquei nessa atividade
Elas estavam nas videoaulas que eu passei para vocês, que eu pedi para vocês assistirem novamente. E, gente, se vocês não assistirem a videoaula, vocês vão ter muita dificuldade na hora de resolver a atividade, certo? Então, não tem jeito, tem que parar um momento do dia, tem que parar, sentar e assistir as videoaulas antes de tentar resolver a atividade, senão vai ter muita dúvida na hora de responder, certo? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Beijo, se cuidem e até a próxima.